Naturalmente, a gestão de riscos requer aporte de recursos. Vou demonstrar que esse aporte de recursos pode gerar resultados financeiros para a sua empresa. Em outras palavras, gestão de riscos não é centro de custo, é centro de lucro, se é que esse termo existe. A abordagem desse tema requer que façamos algumas considerações. Primeiramente, vou mostrar uma breve história da evolução da segurança do trabalho no Brasil, as tendências em termos dessa evolução. Vou comentar o advento do FAP, Fator Acidentário de Prevenção, introduzir a análise econômica como instrumento de avaliação em segurança, apresentar um plano de investimento e, com base nesse plano e no cenário, simular algum cenário de investimento e comentar e analisar esses resultados sobre a ótica da engenharia econômica. Para que tenha uma ideia do quanto a gestão de risco está ocupando espaço nas empresas, vamos percorrer rapidamente a história da segurança do trabalho no Brasil e mostrar os indícios do crescimento da importância da gestão de riscos. Pelo que vem, até 1970, não há evidências da inserção do tema risco na abordagem de segurança de trabalho no Brasil. Somente em 1977 é que algum fundamento da teoria do risco aparece na abordagem da segurança. É o conceito do risk maker, risk taker, ou, em português, o conceito do gerador pagador. Em outras palavras, quem gera o risco assume as suas consequências. Os próximos 10 anos foram marcados pelas reivindicações através de movimentos sindicais, possivelmente pelas estatísticas calamitosas na época. Destaca-se aqui a criação da NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, em 1977, oficializada em 1978. Possivelmente, estas iniciativas e outras que se seguiram tenham sido decorrentes do crescente número de mortes em acidentes de trabalho no Brasil, conforme se vê na figura. Observe que a queda na curva começa a ocorrer pelos idos de 1977 apenas. A década de 80 foi marcada pela abordagem do controle de perdas, mas, mesmo assim, com foco reativo, uma vez que esse conceito era aplicado principalmente na investigação de acidentes. A partir dos anos 90, tivemos um avanço significativo na abordagem da segurança do trabalho, representado pela nova forma de se construir as NRs, enfocando a atividade econômica, que teve início com a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, em 1995. Essa NR instituiu o PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que é uma primeira abordagem de gestão de riscos. Após essa iniciativa, tivemos a edição da NR29, que trata de segurança e saúde no trabalho portuário, em 1977. Em seguida, a NR22, que trata de segurança e saúde ocupacional e mineração, em 1999, e assim sucessivamente. Destaca-se ainda nesse período a publicação da norma BS 8800, uma norma britânica de gestão de segurança e saúde ocupacional, que foi utilizada por várias empresas no Brasil para construir os seus sistemas de gestão. Em seguida, tivemos a publicação da OHSAS 18001, em 1999, também com abordagem de planejamento da segurança através da gestão de riscos. O grande destaque nesse período, a partir de 2010, foi a criação do NTEP, do FAP e do RAT, que, embora tivesse na época foco financeiro para a Previdência Social, acabou sendo uma alavanca para a adoção da gestão de risco nas empresas, em minha opinião. Mais à frente, explico
Por que faço essa afirmativa? Pois vou detalhar melhor esses elementos. Em minha opinião, este é um marco divisório da abordagem de segurança no Brasil. Olhando de forma mais ampla, podemos dizer que a segurança do trabalho no mundo passou por todas essas fases. No Brasil, tivemos manifestações de adoção do contexto dessas fases de forma pulverizada em algumas empresas, possivelmente pelo efeito da globalização. A evolução desse cenário pode ser melhor entendida no slide seguinte. Este slide resume melhor a abordagem da segurança no Brasil. Inicialmente, a abordagem era eminentemente prescritiva em termos de ações, ou seja, o poder público, leia-se Ministério do Trabalho, definia o que os empregados tinham que fazer e em detalhes. Por exemplo, na nossa legislação, ainda encontramos vestígios dessa abordagem prescritiva sobre ações na NR 22. Passarelas com inclinação superior a 15 graus e altura superior a 2 metros devem possuir rodapé de 20 centímetros e guarda-corpo, com tela até a altura de 40 centímetros acima do rodapé, em toda a sua extensão, ou possuir outro sistema que impeça a queda do trabalhador. Essa é uma ação objetiva de prescrição sobre ações. Olhando para a evolução da segurança, encontramos um segundo estágio de maturidade, no qual se insere a fase de prescrição sobre o processo. Por exemplo, a NR9 define que as organizações precisam ter um programa de prevenção de riscos ambientais, que é, na realidade, um processo. Mas ela não diz e nem define como é que se faz um programa de prevenção de riscos ambientais. Isso é ser prescritivo sobre processo. Quando eu disse que o NTEP, o FAP e o RAT é um marco para a gestão de riscos, estou me referindo à fase do habilitador, na qual o governo está interessado em resultados. Como você vai atingir esse resultado, você é quem decide. Seja paciente. Nós já vamos conversar sobre essa fase mais detalhadamente, mais à frente, e assim será mais fácil assimilar e entender essa minha afirmação. Certamente que essa iniciativa não ocorreu apenas no Brasil. No ano 2000, a Austrália publicou o Guia de Preparação e Submissão de Safety Case para a Indústria de Petróleo, seguida da Inglaterra em 2005. O Safety Case funciona como uma espécie de licenciamento de segurança da instalação de petróleo, no qual é requerido um inventário de condições perigosas que vão existir na operação, avaliação do risco e a construção de um sistema de gestão de segurança similar ao que se faz no Brasil no processo de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Essa abordagem é como se estivesse adotando o licenciamento ocupacional. Resumidamente, temos amadurecido na abordagem da gestão de riscos, expresso pela definição de requisitos e normas que orientam a adoção dos fundamentos dessa ciência emergente na segurança do trabalho, a gestão de riscos ocupacionais. Vejam que em 2009, a ISO 31000 foi publicada, apresentando um processo de gestão de riscos. E vem aí a ISO 45001, que vai definir os requisitos da gestão de segurança e saúde ocupacional no mundo, incluindo o planejamento da segurança e saúde ocupacional, representado pelos requisitos da gestão de risco. No Brasil, nós já temos em consulta pública a NR 37, que na sua essência acaba tornando obrigatória a gestão de riscos para todas as empresas. Voltemos à fase do habilitador. Vamos entender o seu significado e vamos deixar claro por que o NTEP, o FAP e o RAT podem ser considerados um marco na história da adoção da gestão de riscos ocupacionais no Brasil. Em 2009, nasce o FAP. Vamos conhecer a sua história. Sabemos que as empresas no Brasil são classificadas segundo um Código Nacional de Atividades Econômicas
conforme ilustra a figura. Sabemos também que até então o financiamento dos benefícios e despesas acidentárias era bancado pelo INSS, através do seguro acidente do trabalho, recolhido com base no grau de risco atribuído à atividade econômica, de tal sorte que era cobrada uma alíquota sobre a folha de pagamento da empresa de acordo com o grau de risco em que ela estava classificado. Grau de risco 1 recolhia 1%, grau de risco 2 recolhia 2%, grau de risco 3 e 4 recolhia o equivalente a 3% da folha de pagamento. O grau de risco das atividades econômicas existe por CNAE e consta do anexo ANR4, como mostrado na figura. Em 2008, um auditor fiscal da Receita Federal, denominado Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, na sua dissertação de mestrado, criou o NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, e o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. O NTEP é uma associação causa-efeito do evento indesejado e de agentes causadores de eventos indesejados, leia-se, acidentes e doenças. No exemplo, temos o evento indesejado representado pelo CID, o Código Internacional de Doenças, infarto do miocárdio, associado aos agentes potenciais causadores deste fato. Assim, ele tabelou essas associações para um volume significativo de eventos e agentes. Ato contínuo, ele associou o CID, ou o efeito, com as empresas, utilizando o CNAE dessas empresas, tendo como referência a presença do agente causador do intervalo CID naquela atividade econômica representada pelo CNAE. No ano 2000, o IBGE havia revisado a classificação do Código Nacional de Atividade Econômica, tendo ocorrido naquela revisão tanto classificações para maior quanto para menor. Por exemplo, a atividade banco era anteriormente classificada com grau de risco 1. Na revisão, ela foi reclassificada como grau de risco 3. O FAP é um fator obtido por 3 coeficientes: coeficiente de frequência, coeficiente de gravidade e o coeficiente de custo. Observe que a combinação de frequência e gravidade é o conceito popular de risco. Esses coeficientes são calculados pelo próprio INSS uma vez por ano, de acordo com essas expressões que você encontra na legislação disponível. O FAP ele é obtido, então, de forma proporcional a esses coeficientes, sendo que 50% do FAP tem contribuição da severidade, 35% tem contribuição da frequência e 15% é a contribuição do custo. Esse fator, como eu disse, ele é revisto anualmente com base no desempenho das empresas. Para ficar mais claro como ele é aplicado, vejamos um exemplo de uma empresa grau de risco 3, com massa salarial anual de 13 milhões. No ano 1, temos os seguintes dados: FAP igual 1,7251 e grau de risco 3. Multiplicando a alíquota 3% pelo FAP, obtemos 5,1753, que é o RAT, que é o fator de risco acidentário. Esse produto é o fator do recolhimento do seguro acidente de trabalho, aplicado percentualmente sobre a folha de pagamento naquele ano, que perfaz a quantia R$ 672.789 a ser recolhido a título de seguro acidente de trabalho. No ano 2, temos o FAP reduzido para 1,2, como exemplo. Refazendo os cálculos, obtemos um fator de 3,6%, que corresponde ao recolhimento anual de R$ 468 mil. A diferença no ano
é equivalente a R$ 207.789, que deixa de ser recolhido apenas pela diminuição do FAP, que possivelmente decorreu da diminuição de frequência e ou gravidade, ou ambos. Portanto, para diminuir o FAP, é preciso diminuir o risco. Observe, primeiramente, que esse gasto acaba ficando disfarçado na rubrica Impostos e Taxas ou gasto com pessoal. Ele não aparece explicitamente e muitas vezes esse recolhimento é até desconhecido por muitos profissionais de segurança. Imagine de diretores e gerentes. É este raciocínio que vamos desenvolver para avaliar o investimento em prevenção de acidentes e doenças. Vamos seguir passo a passo uma análise de investimento em um projeto de prevenção de acidentes e doenças como forma de demonstrar que segurança não é centro de custo, mas sim centro de lucro. Resumidamente, vou demonstrar que é possível planejar investimentos em segurança que contribuam para a diminuição da frequência de acidentes e doenças ocupacionais e analisar esses investimentos à luz da engenharia econômica, uma vez que a redução do risco, frequência e gravidade, significa diminuição do FAP, que por sua vez significa recolher menor valor a título seguro acidente de trabalho. Já mostrei a vocês que o FAP impacta financeiramente no resultado do negócio. Para reduzir o FAP, precisamos reduzir o risco. E para reduzir o risco, precisamos investir. E esse investimento é capaz de reduzir a taxa de frequência, a taxa de gravidade e, consequentemente, o risco, o custo de incidentes, o próprio FAP e, por decorrência, o seguro acidente de trabalho recolhido mensalmente pelas empresas. Vejamos um exemplo. No nosso exemplo, temos uma empresa com as seguintes características. Grau de risco 3, de acordo com o CNAE dessa empresa, 300 empregados, salário médio de R$ 2.500, sendo que esta empresa paga 13 salários anuais por empregado. O FAP dessa empresa, neste ano, é 1,350. A taxa de frequência do último ano foi 2,30, a taxa de gravidade 300. Essa empresa adota como atrativo investimento que lhe dá retorno maior ou igual a 15% ao ano. Isso é denominado em engenharia econômica de taxa de atratividade. O pressuposto é reduzir a taxa de gravidade e frequência através de ações previstas num plano com horizonte de 10 anos. No nosso exemplo, vamos simular 3 cenários. Reduzir linearmente a taxa de frequência e gravidade em 5% ao ano, no primeiro cenário, 10% ao ano, segundo cenário, e 20% ao ano, terceiro cenário. Em se reduzindo a frequência e gravidade, é pressuposto também a redução linear dos custos da empresa com acidentes e doenças. Como referência, utilizamos o custo médio de um acidente da ordem de 60.300, dado esse publicado pelo INSS. Aqui temos o nosso plano de ação com os desembolsos anuais para cada uma das ações. O plano prevê 4 ações. Uma campanha de incentivo ao relato de quase acidentes e condição insegura, a eliminação das condições inseguras priorizadas ano a ano, a implantação de um programa de segurança comportamental e a implantação de um programa de gestão de riscos, como forma de identificar as prioridades para investimento em eliminação de condições inseguras. Observem que estamos prevendo um investimento total aproximadamente de R$ 700 mil em 10 anos, considerando essas 4 ações. As simulações que se seguem vão avaliar a redução da taxa de gravidade ano a ano, a redução da taxa de frequência ano a ano, calcular a redução do número de acidentes ano a ano,
calcular a redução de custos em acidentes ano a ano, calcular o FAP, o RAT e o SAT ano a ano, de acordo com as reduções de frequência, gravidade e custos, elaborar um fluxo de caixa para o período selecionado, comparando investimentos e reduções de gastos e custos. Uma vez elaborado o fluxo de caixa, nós descontamos esse fluxo de caixa com a taxa de atratividade da empresa, mencionada agora em 15%, e calculamos os indicadores econômicos. Este primeiro cenário corresponde à redução anual de 5% na taxa de frequência e gravidade, consequentemente do número de acidentes e do FAP propriamente dito. Nesse slide temos a representação gráfica do fluxo de caixa, no qual as barras vermelhas representam investimentos, as barras azul claro representam o ganho com a redução de custos dos acidentes, as barras azuis mais escuras representam o ganho com redução do FAP e as barras verdes representam o valor líquido, que é o investimento menos o ganho naquele ano. Observem que neste cenário, o primeiro cenário, redução de 5% ao ano em taxa de frequência e gravidade, nos anos 0 a 2, o balanço ainda é negativo. A partir do ano 3, nós já temos um balanço positivo, considerando investimento e ganhos. Se nós construirmos o fluxo de caixa da figura anterior, agora descontado a taxa de atratividade e trazido ao valor presente, nós vemos que as barras representam o valor líquido ano a ano, acumulado. Investimento menos ganhos. Significa que no ano 10, toda a soma de investimentos com toda a soma de ganhos ainda é levemente positiva. Ao final de 10 anos, nós temos um valor líquido presente acumulado de R$ 23.036,93. Ou seja, esse investimento de 700 mil mencionado no meu plano, ele tem um retorno em 9,4 anos. Ou seja, é possível recuperar esse investimento em 9,4 anos. Vamos então ao cenário 2. O cenário 2 significa simular a redução da taxa de frequência e gravidade, assim como o número de acidentes e o FAP, em 10% ao ano, ao invés dos 5% mostrado no cenário anterior, mantendo o mesmo plano de ação e o mesmo plano de investimento. Feitos os cálculos, vejamos o desenho do fluxo de caixa para este cenário. Veja agora que no terceiro ano, o balanço, investimento e economia já é positivo. Olhe para a barra verde. Vejamos os indicadores associados a essa alternativa. Se o plano de ação proposto for capaz de proporcionar uma redução de 10% ao ano na taxa de frequência e gravidade, consequentemente, número de acidentes e o próprio FAP, então, no início do quarto ano, a curva do valor líquido, representado em linha verde, inverte. Fazendo interpolação na curva, calculamos que esse investimento se paga em 4,1 anos, que é quando muda a tendência de negativo para positivo. Daí para frente, temos somente ganhos. Por isso, ao final de 10 anos, teremos um cenário, um ganho líquido a valor presente da ordem de R$ 1.309.365,21. Lucro real para o investimento da ordem de 700 mil nos 10 anos. Ou seja, é uma alternativa perfeitamente lucrativa. Fazendo a mesma consideração neste cenário, com redução de 20% ao ano, ao invés de 10% do caso anterior, refazemos os cálculos e encontramos a seguinte representação de fluxo de caixa.
Se a redução for de 20% ao ano, então o balanço é negativo apenas nos 2 primeiros anos, como mostra a figura. Vejamos os indicadores econômicos para essa alternativa. Observem que o tempo de retorno no investimento caiu de 4,1 para 2,4 anos, ou seja, no início do terceiro ano, todo o investimento dos 10 anos estará recuperado. Então, o saldo é mais positivo, sobrando ao final de 10 anos a quantia equivalente a R$ 2.028.539,27 de lucro real para um investimento da ordem de R$ 700 mil em 10 anos. Esta figura representa o sumário das avaliações. Com base nesses resultados, é possível ajustar ou o plano de ação, com ações que possam proporcionar resultados que assegurem o retorno do investimento de forma atrativa, ou ajustar as metas para que o investimento proporcione os resultados atrativos. Os dados servem também para ilustrar e compor um relatório de proposta de investimento. Certamente, a simulação apresentada foi feita de forma simplificada. Suponhamos, por exemplo, que se tem um histórico de fatalidade na empresa. Neste caso, pode-se pensar em acrescentar essa variável na análise, com base na estimativa do custo de uma fatalidade e da redução dessas perdas através de um projeto de segurança. Adicionalmente, pode-se pensar em outras variáveis para compor a análise, tais como custo de ações trabalhistas, se forem existentes e disponíveis. Certamente, um bom plano de prevenção deve não somente apontar ações exequíveis e viáveis, como principalmente orientar o investimento para os cenários que efetivamente são importantes e que podem gerar os resultados esperados. Estamos falando em priorização, e nestes termos é fundamental que um projeto de segurança seja apoiado por uma abordagem sistêmica de gerenciamento de risco. Na figura, temos a representação de um processo que caminha nessa direção. Permite mapear as condições perigosas, avaliar o risco, fornece um indicador proativo de risco, que pode ser desdobrado nos diversos níveis de tomada de decisão da empresa e permite a elaboração e gerenciamento de ações através de planos de ação, dentre outras funcionalidades. Risco é uma grandeza e um indicador de risco, um instrumento de tomada de decisão nos níveis gerenciais pertinentes, além de servir para evidenciar os efeitos das ações adotadas e dos investimentos aplicados. Portanto, há de se sugerir, no processo de gerenciamento de risco, que se tenha um indicador de risco, um indicador proativo. Não que nós vamos abandonar os indicadores reativos de taxa de frequência e taxa de gravidade, mas nós podemos utilizar os dois. Espero que tenha contribuído com vocês em termos de conhecimento e abordagem. Quero dizer que nós, profissionais de segurança, precisamos despir as vestes de missionário e deixar de passar o pires ou a sacola na esperança de investimentos para a prevenção de acidentes e doenças. Precisamos entender que vivemos num mundo capitalista, por essência, e que, portanto, precisamos nos aparelhar para falar essa linguagem com aqueles que têm poder de alocar recursos para a missão de salvar vidas. É possível e pertinente pensar em salvar vidas e contribuir com os resultados financeiros das empresas para as quais dedicamos nosso conhecimento e nossa energia. Afirmo para vocês, acabo de demonstrar para vocês que segurança é centro de lucro, não é centro de custo. Esta apresentação está disponível no nosso blog www.segurançatemfuturo.com.br
em forma de vídeo. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês.